Qual que vai resolver o exercício? Só a revisão da última aula mesmo? Deixa eu apagar aqui, ó. Então, é o seguinte, o que que a gente tem que fazer aqui? A ideia é a gente fazer os cálculos em PU para entender. Então, o que que eu tenho? Foi dada uma tensão de linha de 138 kV e foi dado uma potência base ou uma potência trifásica de 400 MegaVA. Então, nosso primeiro passo é achar a impedância que isso está representando. A impedância que está sendo representada aqui está sendo o quê? V ao quadrado sobre... Então, é V ao quadrado sobre S. Essa impedância para a gente deu 47,61. Então, isso aqui é meu valor de base. Isso aqui em ohms. Então, isso é base e isso é base. Tá? Vamos pegar, então, aproveitando que a gente já está fazendo essas contas, ache para mim qual que é a corrente base. Como é que calcula a corrente de base? É a tensão de base dividida pela impedância de base? Pode ser. É uma forma. Ou a potência dividida pela tensão tem que dar o mesmo resultado. Tá, então aqui, deixa eu ver quanto que vai dar. 138 dividido por 47,61. 2... Vou arredondar aqui, ó. 2,9 quilo amperes. Beleza? Beleza. Tá, aí agora vamos imaginar o que que acontece então. Então, eu tenho alguns valores ali, então, que são minha referência, esses valores. Aí vamos supor, eu passo para você assim, olha, considere esses valores, muitas vezes a gente passa a tensão e a potência de base. Considere a tensão e a tensão tal e a potência tal como os valores de base. Aí você acha a impedância de base, eu vou até tirar o... Ao invés de pôr TH aqui, para ficar melhor, eu vou pôr aqui base. Base. Aí nós vamos pegar, aí eu vou pegar um exercício para resolver. Né? Considere que ocorreu um curto-circuito, que a minha tensão agora do meu problema, aí eu vou chamar de um VTH. Eu vou falar que eu tenho um VTH de 400 kilovolts. Só para a gente fazer a transformação, vou falar que ocorreu num transformador, sei lá, dependendo do problema, o circuito pode ter acontecido no transformador, e a potência desse... a potência aí
é de 50 mega VA. Aí o que você vai fazer para mim agora? Você vai achar o ZTH e a sua corrente de curto-circuito. Acho que essa corrente vai ficar baixa. Coloquei a tensão muito alta. Mas tá bom. É um curto-circuito fraquinho. Porque vai dar 50 de 6 dividido por 400. Vai dar pouca. Vai dar uma corrente bem baixa. Passa essa potência aqui, ao invés de 550, passa ela para 500. 500 mega VA. Só para dar um up aí nessa. Acharam quanto que vale o ZTH e a corrente de curto-circuito? Acharam, pessoal? Só levar a potência, a tensão 400 kV ao quadrado e dividir pela potência. 500 mega VA. Vocês vão ter que achar aqui 320 ohms. E a corrente aqui são 400 volts. A corrente de curto-circuito, né? 400 volts, 400 kilovolts, dividido por 320. Deu 1.250. 1.250, 1,25 Quiloampere. quiloampere. Então, essa é a corrente de curto-circuito. Aí, o seguinte, eu quero ir ela em PU. É basicamente pegar essa corrente aqui e dividir pela nossa corrente base. É só isso. Então, quer dizer, é 1,25
quiloamperes dividido por 2,9 quiloamperes. Então, eu vou ter uma corrente de curto-circuito, então a gente representa assim, ó. A corrente de curto-circuito, ela é 431. Isso, 431 PU. É quantos por cento da corrente base equivale a essa corrente de curto-circuito? Obviamente, a minha ficou péssimo, né? Que eu fui chutando os valores aqui, a minha corrente de curto-circuito ficou menor do que a corrente de base. Mas normalmente a gente faz ao contrário, mas não tem problema. O que eu quero aqui com vocês é entender esse conceito de PU. A mesma coisa o ZTH. É pegar o 320 dividido por 47,61. Então, é 320 dividido por 47,61. Isso dá 6,721 PU. Tá? Normalmente é o contrário, tá? E aí, então deu para entender o que é PU? Como que a gente vai trabalhar com esses valores? Sim. Alguma dúvida? Até então, não. Então, Deu beleza. sim. Deu sim. Então, beleza. Então, aqui só para a gente ver. Quando a gente passa para a potência trifásica, é a mesma coisa que nós vimos lá do outro lado. Né? A gente trabalhar com os valores em PU, trabalhar com os valores, então aqui só está fazendo essa representação. E aqui é a mesma coisa, quando junta a corrente, acho que aqui até é isso mesmo. Deixa eu ver aqui. Isso. Aqui, na verdade, eu só copiei lá esse slide aqui, ficou perdido aqui. Então, seria isso aqui, tá? Então, é essa a ideia para a gente trabalhar com essa álgebra de PU. Então, joia. Então, deixa eu passar aqui para o outro agora. Descartar. Então, vamos falar um pouquinho sobre agora o curto-circuito fase terra. Esse é o curto-circuito para a gente que vai gerar. É o mais interessante, é um dos curtos-circuitos que mais acontecem aí, tá? E a gente tem que ficar atento a esse tipo de curto-circuito, tá? Porque ele que gera o desequilíbrio. O curto-circuito trifásico, normalmente, ele não gera esse desequilíbrio que a gente tem. O que acontece? Quando eu tenho corrente de falta, eu vou ter uma corrente de falta aqui. Deixa eu pegar o pincel. Eu vou ter uma corrente circulando aqui, então a fase A, um curto-circuito direto para o terra, e aqui vai continuar o sistema, tá? Continua o sistema aí. Esse é o curto-circuito que mais acontece. Curto-circuito entre as três fases, ou bifásico, ele também é um curto-circuito que acontece, mas a incidência aí é bem menor. O que faz o curto-circuito de terra dar mais, acontecer mais, que é muito fácil um cabo se romper e encostar. Né? Uma descarga atmosférica cai, rompe o cabo vai para o chão, ou cai na torre, né? Ou o cabo encosta na torre, alguma coisa assim. Tá? Então, ele vai ter uma resistência aqui na falta. Tá? Então, vai apresentar uma resistência na hora que eu fizer a conexão. Tá? O que acontece? A fase A, condições de contorno,
quer dizer as condições do sistema. Então, aqui, ó, eu não tenho falta aqui nesses dois aqui, então por isso está zerado. E aqui eu tenho. Então, quando ele fala condição de contorno, é exatamente isso. Essas aqui zerado e aqui que eu tive a falta. Então, eu vou ter uma tensão, vou ter uma impedância, eu vou ter uma corrente de falta. Zera esses dois aqui. Então, quer dizer, eu só vou ter componente simétrica aí, tá? Eu só vou ter a componente simétrica em relação à fase A, porque esses dois aqui vão zerar. Deu para entender? O que está escrito aqui? Então, esses dois termos aqui desaparecem, então eles ficam iguais a zero, tá? Então, o que acontece com a minha tensão de falta? É a contribuição zero, sequência positiva e sequência negativa. Quando o curto-circuito não envolve o terra, só me sobra a sequência positiva. A sequência negativa e a sequência a sequência positiva é a única que permanece no curto-circuito trifásico. Quando eu tenho um curto-circuito fase terra, que envolve o terra, aí vai me aparecer as três componentes aí. Ok? Então, tá aqui, ó. Quando eu tenho uma fase envolvida no terra, olha que interessante. As três sequências têm o mesmo valor. Elas sempre vão ser 1/3 da minha corrente original, da minha corrente de falta. Eu posso ter um curto-circuito trifásico envolvendo o terra, tá? Isso pode acontecer, um curto-circuito trifásico envolvendo o terra. O que acontece com a com a tensão de falta? A tensão de falta vai ser o somatório das três sequências. Sequência zero, sequência positiva e sequência negativa. Agora, vamos ver o que acontece com cada uma dessas correntes aqui. Olha só, eu tenho a rede monofásica, a mesma rede que apresentou para vocês, teve um curto-circuito fase terra. Quando acontece esse curto-circuito fase terra, aparece uma impedância. Essa impedância que apareceu aqui vai gerar uma corrente diferente de zero. Obviamente, essa impedância, pessoal, ela costuma ser muito pequena, né? Porque nós já conhecemos que a corrente de curto-circuito ela acaba sendo uma corrente muito elevada. Então, o nosso sistema, tanto que quando a gente estava trabalhando lá com os relés, a gente tinha um limiar. Até determinado patamar, o relé vai funcionar. Na hora que acontecer o curto-circuito, o relé tem que ser acionado. Então, é essa a ideia aqui. Quando eu tenho as três impedâncias e eu tenho as três... as correntes, tá? E eu tenho também as tensões, eu acho cada uma das impedâncias. Essas impedâncias, assim que acontece o circuito. Então, eu tenho aqui a sequência zero, a sequência negativa e a sequência positiva. A sequência positiva apresenta a fonte. Na sequência negativa e na sequência zero, essa fonte é curto-circuitada. Então, essa fonte ela desaparece.
Por isso que no curto-circuito trifásico, só aparece a sequência o quê? Positiva. Então, aí o que acontece? Esse é o ponto da falta. Então, eu vou pegar aqui e vou olhar qual que é a tensão daqui para o terra para eu ter essa impedância. Tá? Então, para eu achar exatamente qual que é a tensão, desculpa, aqui é a tensão de falta. Qual que é a tensão de falta? Eu vou colocar a tensão de falta. Qual que é a tensão de falta devido à fase A? Tá? Aí, o que que eu tenho nessa tensão de falta? Se eu tenho essa impedância de falta aqui, o que que eu vou ter em cima? Eu não tenho 3 sequências? Então, essa tensão aqui vai ser em cima de uma impedância de 3 vezes a impedância de falta, devido à sequência 1, sequência 2, sequência 3. Ok? Vamos lá. Então, isso aqui eu quero pular. O curto-circuito fase-fase, que é um outro tipo de curto-circuito. Ou seja, eu pegar 2 fases e puxar um curto-circuito entre essas fases. Quando você tem um curto-circuito entre 2 fases, como que circula a corrente entre fases? E aí, o que que vocês acham? O que vocês acham? O que vocês têm certeza, né? O que que acontece? Quando eu tenho um curto-circuito entre 2 fases, a corrente ela vai vir de um lado, ela vai vir aqui, ela vai ter que circular aqui nesse sentido. Obviamente, se o sistema a gente está trabalhando com um sistema polifásico, essa corrente alternada ela vai para um lado e para o outro. Por isso que aqui coloca que uma é uma corrente, como não tem envolvendo o neutro, tá? Essas 2 correntes aqui, tá? A corrente de falta, a fase A não está envolvida no curto-circuito, então eu não tenho curto-circuito aqui nessa fase. Então, aqui, ó, eu tinha esse sistema. O que que acontece? Esse sistema aqui não me interessa, eu tenho uma rede equivalente aqui. Tá? Se eu somar a corrente, tanto a corrente de falta na fase B e a corrente de falta na fase C, se eu somar essas duas aqui, tem que dar o quê? 0. Porque a corrente vai vir daqui e vai vir nessa direção. A diferença de potencial da fase B e da fase C vai me dar qual que é o quê? A tensão em cima desse resistor aqui, dessa impedância que vai surgir devido à presença do curto-circuito entre as fases. Beleza? O que que acontece? Se você soma, então, as 2 correntes, tanto da fase B quanto da fase C,
tem que dar zero. Por quê? Uma vai para um lado e a outra vai no sentido oposto. Obviamente, você pode fazer as transformações, tá? Você pode fazer as transformações. O que que acontece aqui? Quando eu tenho a fase A, aqui, ó, eu tenho essa relação aqui das correntes de falta. Na hora que eu somar, como não tem corrente de falta, a soma da corrente de ordem zero, sequência zero, positiva e negativa, tem que ter zero. Tem que dar zero. Então, na hora que eu somar essas correntes, eu tenho que achar zero entre elas. Diferente do que acontece aqui com as outras. Então, a ideia da sequência zero, positiva e negativa é exatamente a mesma ideia lá da sequência que a gente tinha, né, das tensões, mesmo caso. Então, o que que acontece? Essa falta bifásica, ela vai me gerar uma corrente de ordem zero para a fase A igual a zero e uma sequência positiva igual a menos uma corrente negativa. Isso já era de se esperar. Por quê? Se eu não tenho curto-circuito, eu só vou ter a sequência de ordem positiva. Se elas têm o mesmo valor, obviamente a sequência de ordem positiva tem que ser o inverso da sequência de ordem negativa. Por quê? São fasores. Quando eu coloco um sinal negativo num fasor, quer dizer o quê? O que quer dizer isso com fasor? Eu estou invertendo esse fasor. Então, se ele estava rodando no sentido horário, que era a sequência negativa, na hora que eu multiplico por menos 1, ele vai gerar no sentido que? Anti-horário. Então, o que que eu tenho aqui, ó? Tanto para as sequências de falta, da fase B e da fase C, envolvendo a fase A, somente a sequência positiva e a sequência, exatamente a sequência negativa. Porque na hora que você tem a falta, olha só, na hora que você tem a falta, você tem essa corrente nesse sentido e essa aqui nesse sentido, pelo fato delas serem o oposto da outra. Aí aqui, ó. Beleza? Agora, quando você envolve o zero, quando você envolve o terra, sempre que envolver o terra, a sequência de ordem negativa vai ter que participar do meu sistema. Então, a sequência de ordem negativa vai ter que apresentar da mesma forma. Então, apresentei, além das impedâncias de cada uma das fases, eu vou ter uma impedância gerada aqui para o terra. Tá? Então, eu vou ter que ver esse sistema na hora que eu olho aqui para a carga, que é o que vocês aprenderam lá em circuitos. Você olha aqui para a carga, você vai ver essa impedância e essas duas impedâncias aqui. Se eu fizer um curto-circuito, eu vou ver essa impedância e essas duas aqui em paralelo. Então, vamos lá. Então, o mesmo processo, a falta não existe em A, então tem que ser zero. Se é zero, esse somatório tem que ser zero. Agora, como envolve o terra, o A ele volta a existir. Tá? Então, de ordem negativa, de ordem zero, volta a existir. Tá? E aqui eu só coloquei o desenvolvimento para vocês. Quero vir nesse desenho aqui, ó.
O que acontece? Quando você tem um curto-circuito bifásico envolvendo o terra, o que acontece? Você vai ter uma impedância relacionada aqui ao terra, você vai ter uma tensão, você vai ter, além disso, ó, ZTH2 e ZTH1 e as impedâncias de fase. Nós ainda vamos ver qual que é o comportamento de um gerador, de um transformador, de como que acontece. Mas o que é importante aqui é entender que quando acontece um curto-circuito, por exemplo, igual está mostrando aqui, eu curto-circuitei duas fases e esse curto foi jogado por terra. E se eu tivesse curto-circuitado só as duas fases sem esse terra, seria isso aqui, ó. Isso aqui que nós vimos. Curto-circuito fase-fase. Quando a gente junta com terra, aparece uma outra impedância aqui, devido à presença do terra. O que pode ser essa impedância, pessoal? Pode ser um galho de árvore que conectou, fez a ligação para o terra. Pode ser um outro pedaço de fio que caiu e, além das duas fases juntarem, um outro fio está conectado ao terra. Pode ser uma telha metálica que está conectada ao terra. Então, quer dizer, pode ser N coisas que está fazendo essa presença. Obviamente, para a gente fazer cálculo de curto-circuito, a gente sempre, vocês vão ver, nós vamos sempre fazer suposições de algumas coisas. E a gente sabe que todas essas impedâncias são muito baixas. Então, eu não estou preocupado lá em achar a impedância certinha. Vocês vão ver que a nossa preocupação é você determinar um comportamento irregular no seu sistema. É isso que você tem que olhar. Beleza, então aqui, deixa eu ver, fase, terra e o curto-circuito trifásico. Esse curto-circuito trifásico aqui, ou seja, eu pego as três fases, tá? Eu vou pegar três fases e vou gerar um curto-circuito. Quando eu gero curto-circuito entre as fases, então, o que acontece? Eu tenho esse sistema, eu vou ter um comprometimento. Eu posso ter um comprometimento do meu gerador. Eu posso ter um comprometimento aqui. O que acontece? Eu vou transformar o meu gerador numa aproximação. Eu vou transformar o meu transformador em duas impedâncias. Normalmente, eles já têm esses valores para a gente. O próprio fabricante mostra. Olha que interessante. Então, vamos ver aqui, ó. As linhas L1, L2 e L3, todas do tipo linha média, iguais com reatância de 0,1 PU, base 50 e 120 kV. Então, ele já me passou qual que é a base da potência e qual que é a base da tensão. Se ele me passou, ele já me deu a informação de quantos PUs que é cada uma dessas linhas. As três linhas, então o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa linha e vou transformar ela em uma impedância. É isso que eu vou fazer. Os geradores, eu tenho dois geradores aqui. Esses geradores, um é de 100 MVA, outro de 200 MVA. Eles têm uma impedância de 20%, um X, né, de 20%, e um X aqui também de 20%. E ele me deu a potência, aqui, ó, J0,1 na base de 50, tem que usar a mesma base. Não dá para eu trabalhar com PU com bases diferentes. Eu sempre vou ter que trabalhar aqui com as mesmas bases. Tá? Porque aí, senão vai virar
Os transformadores, um de 100, outro de 200, 10%. Então, J 0,5 e J 0,0 0,025, tá? Na base de 50. Então, a gente vai... O que que a gente vai fazer, então? Olha só. Eu vou fazer toda a minha transformação nas impedâncias. Eu tenho uma impedância do gerador, 0,10. A impedância do gerador aqui, ó, foi dada. 0,10. Tá aqui. A impedância do transformador, 0,015. 0,5, tá aqui. O outro 0,25, o outro 0,05. Então, tá aqui, ó, transformei a impedância. O que que é um gerador? É uma fonte ideal com uma impedância. Então, na verdade, foi isso que nós fizemos. E aqui o transformador. O interessante é que quando a gente vai trabalhar ali no transformador, esse transformador vai desaparecer. Tá vendo que ele virou só uma impedância? Então, tá aqui. Aí fiz as outras representações das cargas conectadas ao terra, as impedâncias das linhas, o Y que dá as linhas, tá vendo? Fiz toda a substituição. O nosso sistema era isso. Transformei ele nisso aqui. Então, o que que eu tenho? Eu tenho 3 barras, eu tenho um curto-circuito sólido em ZF igual a 0. Ocorre na barra 3. Deixa eu ver se ele marcou aqui. Tá aqui, ó. Tá aqui meu curto-circuito. Então, essa barra que vai entrar em curto-circuito. Então, tá aqui todos os valores, as impedâncias, tudo. Aqui ocorre o curto-circuito. O Y da barra e o Z da barra já foram dados, tá vendo o Y e o Z da barra, tá? A corrente de falta na barra 3, a corrente de falta é a tensão que eu tenho aqui pela impedância. Então, na barra 3, aí o que acontece? Aí a gente vai trabalhar tudo em PU. Nós vamos trabalhar o tempo todo em PU. Na hora que eu quiser saber qual que é a potência de curto-circuito, qual que é a corrente de curto-circuito, eu vou pegar o valor em PU e multiplicar pelo valor de base. As tensões, exatamente a mesma coisa. Eu vou pegar essas tensões e vou fazer a transformação delas de PU para os valores originais e vice-versa. Então, aqui, o que que acontece? Você vai calcular a corrente da barra 1 para a barra 3, da barra 2 para a barra 3 e da barra 2 para a barra 1. Então, se você olhar aqui, da barra 1 para 2, dá 1 para 3, dá 2 para 3. Então, você tem que achar cada uma das correntes aqui. Aí, o que que acontece? Eu vou achar qual que é a corrente no gerador em cada um dos geradores. Então, eu tenho a corrente que está passando em cada um desses geradores aqui. Esse procedimento aqui, na hora que ocorre o curto-circuito, é o que os valores que a gente tem que achar para a gente fazer aí, né, a sintonia, o sincronismo entre os nossos equipamentos. É aí que a gente vai trabalhar com esse curto-circuito. Só que nós vamos ver um outro processo de cálculo de curto-circuito que ele é bem mais interessante usando as sequências. Aqui eu quis dar a ideia do curto-circuito.
Na hora que você achar a sequência, você vai ver que ela é bem mais prática aí. O que vocês acharam, pessoal? Pessoal? Difícil. Eu tô tentando me localizar aqui ainda. Tá, deixa eu pegar aqui. Eu tinha separado o exercício aqui para vocês fazerem baseado nesse mesmo sistema aí que nós vimos. Porque o nosso último passo aqui seria fazer aqui, ó. Vocês estão com o livro aí? Estão ou não? Sim, Sim, professor. qual a página? Ah, deixa eu colocar aqui para aparecer para vocês. 159. Vamos fazer aí essa questão 1. Melhor, antes de vocês fazerem, vocês chegaram a fazer os exercícios do livro, do exercício anterior? Deixa eu ver, esse aqui é o 4.1. É, o 4.1, isso aí mesmo. E aí, conseguiram?
very often. Ó, vamos fazer o seguinte. Isabela tá aí? Igor? Eu tô. Ah. Então vamos fazer aqui, ó. A Isabela responde se a 1 tá verdadeiro ou falso e por quê. O Igor responde a 2. O Diego responde a 3. E o Leonardo responde a 4, beleza? Beleza. Aí cada um só fica com uma aí para falar se tá certo ou errado. Pronto?
Vamos lá? Conseguiu chegar numa conclusão dessa primeira, Isabel? Isabelle. Não. Olha só, qualquer grupo desequilibrado de N fasores associados do mesmo tipo pode ser resolvido em N mais 1 grupos de fasores equilibrados. Então, o que a teoria passa para a gente é o quê? Que se você tiver um grupo equilibrado de N fasores do mesmo tipo, pode ser resolvido em N grupos de fasores equilibrados. Deve estar aqui, acredito que isso deve estar aqui para cima. O sistema trifásico equilibrado de fasores, na mesma sequência de fase do sistema equilibrado original é denominado sistema de sequência negativa. Igor, chegou a alguma conclusão? O que é sequência negativa? Essa 2 está falando da sequência positiva, né? Porque a sequência negativa, na mesma sequência, não, a sequência o quê? Contrária. O sistema simétrico de fasores paralelos, chamado de sistema de sequência positiva. Os fasores paralelos são conhecidos como os fasores de sequência quê? Negativa. 0. Negativa é a sequência que eles rodam. Por exemplo, se eu tenho um sistema na sequência ABC, positivo. Meu sistema original, sequência ABC. Sistema sequência positiva, sequência ABC. Sequência negativa, ACB. Então, tem uma inversão aí do C com B. Sequência 0, os 3 fasores, o quê? Paralelos, eles vão ter um determinado ângulo no meu sistema, mas eles sempre vão ser paralelos. As componentes simétricas são empregadas na simplificação do cálculo da corrente de curto-circuito de faltas assimétricas. Fase, 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 terra e fase, 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 terra e fase, terra. Beleza. Por que não é aplicado no circuito trifásico? Porque é uma sequência, não é um curto-circuito assimétrico. Existe uma simetria no curto-circuito. Então, somente a 4 está certa. Vamos fazer a B aí, que agora fazer um pouquinho de cálculo aí, mas é coisinha fácil. Com o sistema trifásico desequilibrado original, pode ser decomposto em 3 sistemas equilibrados simétricos. Beleza. É válida a seguinte relação inversa. A soma dos sistemas simétricos equilibrados resulta no sistema trifásico desequilibrado original. Beleza, que foi o que nós vimos. Eu até mostrei para vocês os desenhos lá da soma. Em essência, o teorema de Forster-Kuhn assegura que os fasores associados com as componentes simétricas podem ser obtidos através dos fasores originais. Da mesma forma, os fasores originais podem ser obtidos a partir da soma de suas componentes. Um sistema trifásico, então, tem os fasores AB, BC e CA.
associado com os correntes de falta de linha, está de tal forma desequilibrado. Então, apresentou as correntes desequilibradas aqui. Determine o módulo da corrente de falta. Então, eu quero saber qual que é o módulo dessas correntes de falta. Então, para vocês aí. Enquanto vocês fazem, eu vou subir com os vídeos. Vocês têm a sequência aí, aquela transformação? Vocês vão precisar disso aqui, ó. Deixa eu abrir aqui. Aqui, ó. Vocês vão usar isso aqui, ó. Essa primeira tabela, só que você vai usar aqui os valores das correntes que ele quer aqui, ó. Na verdade, é um cálculo matricial. IAB, IBC e ICA vai entrar no lugar aqui, ó, desses termos aqui, ó, VA, VB e VC. Isso aqui permanece. Aqui as correntes de falta que ele deu. O próprio exercício deu as correntes de falta. Então, tá aqui as correntes de falta. Aí você vai achar quanto que vale cada uma dessas correntes. Achou essas correntes aqui, você acha quanto que vale o módulo de cada uma. Então, é interessante para a gente aplicar essa transformação. Novamente aí. Entenderam o que é para fazer?
Estão conseguindo fazer? Não, eu não tô, não. Quem que falou? Diego, O seguinte, Diego, você tem que pegar aqui, porque olha só o que que o exercício está pedindo. O exercício, ele pede os fasores trifásicos. Então tá te pedindo, né, quais são as correntes, né, que estão ali associadas às correntes de falta do sistema desequilibrado. Então ele me deu a sequência de ordem positiva, de ordem negativa e de ordem zero. Ele me deu as três correntes. Eu tenho que achar a IAB, a IBC e a ICA. Para fazer isso, eu tenho que usar essa relação aqui que nós vimos. No lugar dessa matriz aqui, então o que que você vai ter aqui no lugar dessa matriz? Aqui, ó. O que que você vai ter, então, nessa matriz? Deixa eu ver aqui, eu digitar. Aqui, ó. Vai ter três operadores aqui. Você vai ter o IAB, o IBC e o ICA. Então vamos ver se foi isso aqui que ele colocou. Olha só o que ele colocou. A, B, B, C, C, A. Então é isso. Ele me deu essas correntes de falta. E o que eu tenho que fazer aqui é isso aqui, ó. Eu tenho que calcular. Eu estou usando como referência aqui. Oi? Eu estou usando como referência aqui essa matriz aqui de cima. Então, igual. Então, vou ter a mesma coisa aqui. Vou ter que construir essa matriz. Essa matriz igual. É uma matriz 3 por 3. Então, tem uma matriz 3 por 3. O que que eu tenho aqui, ó? 1, 1, 1, 1. A ao quadrado. Quanto que vale A ao quadrado? Aí eu tenho que olhar aqui, ó. A ao quadrado. Um ângulo de 240 ou menos 120. Então, 1 deixa eu pegar um símbolo aqui de geometria. Um ângulo. Vou colocar 240 graus. E o A? Um ângulo. Um ângulo de 120 graus. Aí aqui embaixo, aqui
um ângulo de 120 graus. E aqui, um ângulo de 240 graus. Seguir até aqui, ó. Vezes a sequência positiva que ele me deu. A sequência 0, sequência positiva e a sequência negativa. Volto lá. Então, são 3. Aí, vou olhar o que ele me deu no exercício. Aqui, ó. 4.000 menos 60, 2.180 e 0. Então, sequência 0, 0. Sequência positiva. Quanto que ele me deu sequência positiva? 4.000 menos 60. 4.000 menos 60 graus. E a sequência negativa, 2.180 graus. 2.180 graus. Agora eu tenho que fazer essa conta. Na hora que eu fizer essa conta, eu vou achar quanto que vale essa corrente e essa corrente. Então, como que multiplica a matriz? Linha da primeira vezes a coluna da segunda aí. Beleza. Então, façam essas contas aqui para mim. Entender o que eu fiz de substituição, pessoal? Porque assim, pessoal, nós temos só mais 2 aulas e eu tenho que mostrar como que a gente faz o cálculo de curto-circuito. Nós temos essa aula e mais 2. Então, dentro da minha programação, aí as 2 próximas aulas seria só exercício para fazer cálculo de curto-circuito. Só que é isso aqui o tempo todo. Entenderam como que eu montei essa matriz? Ficou alguma dúvida de como que monta essa matriz? Então, vou mudar a pergunta aí para vocês. Então, se não está tendo dúvida... Ó, esse A ao quadrado aí, o valor você tirou de onde mesmo? Ele é um valor dado. Ele, na verdade, é um operador. Ó. Ah, tá. É verdade. O A e o A ao quadrado, eles são os operadores. É por isso. Tá aqui ainda, né? Tô. Tava dando uma olhada aqui porque a menina saiu. Aí eu tô rodando aqui ver se tem alguém. Pode deixar. Ah, não, beleza. Ah, agora vai sair? Usa mais umas 10. Ai, sumiu o negócio aqui. O que aconteceu? Ah, voltou. Deixa vocês fazerem a conta aí. Enquanto isso, eu vou subir com o vídeo. Oi? É melhor você fazer, melhor você fazer, nós vamos acompanhando. Quando você passar o exercício, aí nós vamos estar mais bem preparados. Pelo menos eu, falo por mim.
Diego, concordo também que aí eu posso estar vendo essa aula de novo e fazendo passo a passo, bem devagar. Tá, então vamos lá. Colocar a matriz aí eu consegui entender. Então, vamos fazer o seguinte: multiplica para mim aqui. Multiplica essa linha por essa coluna. Então, aqui, ó, é 1 vezes 0, 1 vezes 4.000, ângulo de menos 60, e 1 vezes 2.000. Deixa eu ver se eu acho o quadro aqui, pessoal, porque... Vamos dizer aqui. Vamos ver. Ai, gente, a Nicole entrou, né? Manda mensagem aqui. Ah, talento. Espera aí. Então, sim. Beleza. Tá aparecendo aí para vocês? Está assim. Então é o seguinte, o que tem que resolver aqui é essa matriz. É IAB, IBC e ICA. Essa matriz aqui que multiplica. Então, 1, 1, 1. Então, aqui foi o que nós montamos da matriz.
Estou copiando. 120 e 240. Isso tudo aí multiplicado por 0, 4 ângulo de menos 60 e 2 ângulo de 180. Isso tudo aqui é em quilo, tá? Então, o que que a gente faz para fazer a multiplicação matricial? Pega a linha e multiplica pela coluna. Então, o IAB vai ser 1 vezes 0 mais 1 vezes 4K, ângulo de menos 60, mais 1 vezes 2K, ângulo de 180. O IAB, então, aqui, é 1 mais 4.000, vou colocar aqui 4.000, ângulo de menos 60, mais 2.000, ângulo de 180. Para fazer essa conta, para fazer essa conta, então aqui, que era essa conta aqui, eu tenho que transformar isso aqui para forma algébrica. Eu já até tinha feito isso com vocês. 4.000 ângulo de 60 menos 60, 4.000 ângulo de menos 60, isso vai dar 4.000 cosseno de menos 60 mais J seno de menos 60. Então, isso aí vai dar quanto? Quatro mil vezes cosseno de menos 60 graus. Peraí que minha calculadora tá me dando um banho aqui. Eu achei 2.351. 2.351 mais J seno de 60. O 160 é 80, 0,809. Vezes 4.000. Eu consigo atrair o Deu gato. 3.236. Então tá aqui o 400. Só que se vocês observarem, eu também tenho que transformar esse 2.000. Então, 2.000 ângulo de 180 graus. Então, é 2.000 vezes cosseno de 180
mais J seno de 180. Cosseno de 180 vale menos 1. Seno de 180 vale 0. Então, dá menos 2.000. Então, na hora de somar isso aqui, ó, o AB e AB vai ser igual a 2.351 mais J 3.236 menos 2.000. O IAB vai ser 351 mais J 3.236. Então, achei o primeiro aqui. Que é o IAB. Aqui vai ser... Como que calcula o módulo? Vamos pegar o módulo do IAB aqui. Quanto que dá esse módulo? É 351 ao quadrado mais 3.236 ao quadrado. Aí você tira a raiz quadrada disso. 3.254. Foi isso. Olha quanto vocês acharam aí. E aí, pessoal? Consegue fazer o segundo aí?
Tem uma coisa aqui errada, ó. O cosseno de menos 60 vezes 4.000, isso aqui vai dar 2.000. E esse valor aqui vai dar 3.464. Aqui deu certinho, menos 2.000. Então, na hora que eu somar os dois aqui, ó, isso aqui vai dar 0, porque isso aqui vale 2.000. Estava errado o cálculo ali, tá, gente? Vocês estão aí, pessoal? Estamos. Sim. Ah, graças a Deus, que eu já estava ficando preocupado aqui. 3.400. 3.464, 2.000, beleza. Então, aqui, na verdade, aqui é J 3.464. O módulo é 3.464. Conseguiram fazer o outro? O IBC é o quê? É agora a próxima linha vezes a coluna. Então, dá esse e esse. Então, vai dar 1 vezes 0 mais 240, 240, um ângulo de 240 vezes 4.000 ângulo de menos 60. Mais um ângulo de 120 vezes 2.000 ângulo de 180. Então, o IBC aqui vai ser... Quando eu estou multiplicando ângulos assim, ó, a vantagem da forma trigonométrica é que eu multiplico os módulos, então 1 vezes 4, e somo os ângulos. Então, o ângulo aqui vai dar 300 graus. Mais, soma, multiplica, e soma... Ó, aqui não dá 300 não, né, gente? Aqui é 240 menos 60. Então, vai dar 180 graus. E aqui vai dar 300. O IBC, então, 4.000 vezes 180 dá menos 4.000. Mais 4.000 vezes cosseno de 300. 4.000 vezes o cosseno de 300 dá 2.000. Menos J
2000 vezes seno de 300. Mil setecentos e trinta e dois. Tá certo essa conta aí? Nem fiz. Isso. Achei aqui 2645. Faz o último aí para mim, gente. Só ver um negócio aqui.
Pessoal, Oi, ó. tá, vamos lá. O que acontece? Eu estava até conferindo aqui um negócio aqui no livro, mas tá vendo? Olha só, como que ele faz a conta aqui? Ele faz a sequência. Olha, o A0, o A0 é o quê? Sequência 0, sequência positiva, sequência negativa. Então, A0, A1, A2. Então, a matriz para C. Então, eu tenho a corrente A, B, C. Tá? Então, aqui, na nossa transformação, é porque deu uma diferença lá no que ele fez os cálculos. Mesma coisa. As sequências A, B, C, tá? E ele tem cada uma das sequências aqui. Ok? É porque lá no livro ele fez inverteu para achar essas sequências A, B, B, C, C, A. Tá? Mas para a gente não tem problema, não. Conseguiram achar a segunda aqui, da multiplicação, e agora ficou a última. Vocês entenderam essa parte dos números complexos? Como que faz a conta? Por que está multiplicando? Bem, pessoal, deixa eu colocar aqui, que facilita. Eu preciso que vocês me deem um retorno, senão eu fico sem saber se vocês estão conseguindo acompanhar, se não estão conseguindo, se eu estou andando rápido, se está ficando alguma coisa para trás. Se eu não tivesse feedback de vocês, eu fico totalmente sem saber como é que está seguindo a matéria. Então, por isso que eu tenho insistido aí para vocês me darem o feedback, fazer um exercício, me falar como é que vocês estão seguindo aí, para eu saber como é que vocês estão caminhando. Porque eu estou fazendo um exercício, mas a sensação que eu estou vendo, que eu estou tendo, é que ninguém está conseguindo acompanhar. É isso ou não é? Eu tô com dificuldade. É um pouco disso mesmo, ó. Mas a gente sabe que é por causa de matérias passadas, é coisa simples, né? A transformação polar, retangular, é coisas que, igual eu falei, com o vídeo a gente consegue voltar um pouco às matérias antigas, a transformação, e dá para ir fazendo. Aí estamos meio perdidos ainda, porque é o primeiro exercício aqui, a gente vai olhando o método. Depois a gente vai correr atrás, fazer as transformações retangular, polar, aí dá para ir acompanhando. Pois é, mas assim, é importante que vocês me falem, porque aqui eu nem entrei na parte do cálculo ainda. Eu estou tentando só fazer uma transformação dela aqui. E eu preciso muito que vocês me dêem um retorno. Porque senão eu fico sem saber como que eu vou caminhar. É preferível, se eu estou resolvendo, você me pergunte o que eu estou fazendo, para eu parar e explicar novamente, do que deixar eu seguir. Porque senão quando a gente está dentro de sala, eu consigo ver o que vocês estão fazendo. Quando a gente está presencialmente, então eu consigo me direcionar para saber se vocês estão conseguindo resolver ou não. Nesse caso específico agora, que a gente está de forma remota, eu preciso de um feedback de vocês, né? Porque nós já estamos indo para o final do curso aí,
né, de proteção. Nós já vamos fazer as provas, já está acabando o semestre, né? E eu preciso saber o início, tudo bem, que o início é mais teórico, é mais fácil. É só pegar e ler. Essa unidade 4 é cálculo. Então, ela que precisa aí de vocês me darem o feedback. O que que eu vou fazer aqui com vocês, então, pessoal? Vocês vão fazer para mim, para a próxima aula, então, porque senão eu vou continuar resolvendo aqui e o negócio não anda. O livro, ele traz aqui todas as informações, tá? Os exercícios, eles acabam sendo bem diretos, tá vendo? Aqui ele resolve uma situação, problema, que eu até achei interessante essa situação que ele coloca, tá? Ele traz uma outra aqui, uma outra situação, tá vendo? Ele mostra um circuito, um sistema em curto-circuito, não aterrado, estrela a estrela, e tem um curto-circuito aqui. Então, ele mostra como que ele faz as contas. Isso aqui é muito interessante vocês fazerem. Ver o que ele está fazendo de conta para vocês entenderem aqui. É bem simples o que ele fez aqui. Então, o que eu quero? Vocês vão fazer para mim novamente a questão 2 e a questão 3 aqui também, que é bem tranquila. Na unidade 4.2, foi aí o que eu tratei com vocês de algumas coisas de curto-circuito, né? O curto-circuito envolvendo terra, o curto-circuito trifásico sem envolver terra. Então, todas as transformações aqui, mesma coisa, tá vendo? Então, vocês vão fazer para mim os exercícios dessa unidade. Aí, o que que acontece, pessoal? A próxima aula eu vou fazer ela diferente. Eu vou resolver ela, eu vou fazer ela sob demanda. Do que vocês estão com dúvida nos exercícios, mas aí eu quero que você me direcione. Olha, eu fiquei na dúvida na hora que eu fui fazer isso, na hora que eu fui fazer tal coisa. Aí eu vou direcionar como que vai, o que eu vou fazer. Se não, eu continuo a unidade 4.3, que é o curto-circuito assimétrico. Combinado? Só que eu preciso que vocês façam, pessoal. Combinado. E deem uma olhada nas situações e problemas também, que ela ajuda bastante. Beleza? Beleza. Então tá, pessoal. Então até semana que vem, então. Até, obrigado pela aula aí. Até. Obrigado a vocês, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau. 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 Tchau.